Ainda dentro das aulas que estamos dando sobre angelologia, a doutrina dos anjos, quero falar a respeito da queda de Satanás. Na verdade, sua origem como anjo criado por Deus, a sua queda e também, à medida que olhamos para aquilo que a palavra de Deus ensina, vamos enfatizar a natureza, o caráter e as obras de Satanás. O próprio Senhor Jesus toca no assunto da queda de Satanás e, obviamente, a razão pela qual nós procuramos entender e estudar isso nas Escrituras é justamente para que, compreendendo o nosso inimigo, a gente não seja alvo de suas ciladas. Então me deixe falar tanto da declaração de Jesus como do motivo pelo qual não podemos ignorar as ações de Satanás. Em primeiro lugar, em Lucas, no capítulo 10, nós vemos Jesus falando dos versos 18 a 20. Jesus lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Jesus dá essa resposta quando os discípulos voltam cheios de alegria, dizendo: Senhor, no teu nome os demônios se nos submetem. Então eles abriram o diálogo sob a autoridade do nome de Jesus, sobre o reino das trevas. Jesus fala que viu, que ele testemunhou Satanás cair do céu como um relâmpago, e agora ele deu autoridade aos seus discípulos, né, para pisarem cobras e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, e ele diz: nada vai causar dano a vocês, mas mais do que se alegrar, porque vocês têm vitórias sobre o reino das trevas, porque os espíritos, quais os mencionados, os demônios, submetem. Jesus disse: se alegrem pela salvação, pelo nome de vocês escrito nos céus. Bom, Jesus autentica a ideia bíblica, que nós vamos compreender melhor, da queda de Satanás. Antes de abordar isso, quero só mencionar o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11. Né? Ele diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Outras traduções dizem: não ignoramos suas maquinações, seus ardis. Então Paulo está dizendo que não ignorar a maneira dele operar nos permite, né, não ser vítima dos seus próprios ardis, ou seja, dele não conseguir levar vantagem sobre nós. Então, a razão pela qual se estuda, né, aquilo que a palavra de Deus fala a respeito de Satanás, em primeiro lugar, porque essa informação não está lá à toa, de forma inútil, e sim para ser compreendida. Mas a razão prática para isso não é porque de forma alguma queremos exaltar a pessoa do diabo, nem suas obras. Pelo contrário, quanto mais entendemos o que a palavra de Deus diz, melhor nos tornamos conscientes do nível de vitória que temos sobre o reino das trevas, como vimos no próprio diálogo de Jesus, quando menciona a queda de Satanás, ele já enfatiza nossa autoridade, nosso poder sobre o reino das trevas, aquilo que Deus nos deu para vencer o reino das trevas. Né? Eu me lembro que um dia uma pessoa falou para mim: eu não gosto de quando vocês falam do diabo. Eu falei: olha, você tinha que ficar desconfortável se a gente falasse bem dele, que não é o caso. Eu olhei para aquela pessoa e falei: você acha que eu conversava com os meus filhos na fase de pré-adolescência, adolescência, sobre drogas e uma série de outras coisas, porque essas coisas são importantes? Falei: importantes era que eles não ignorassem o que estava por trás de possíveis ciladas envolvendo essas coisas. Então, com a perspectiva correta, vamos enfatizar aquilo que a Bíblia diz. Né? O tema da nossa aula é a queda de Satanás, mas inevitavelmente a gente, né, vai abordar isso dentro da origem. A origem dele: ele é criado por Deus como um anjo, ele se corrompe, ele cai, ele se perde no processo, né? E nós precisamos avaliar o combo inteiro, por assim dizer, do que a Bíblia ensina. Então, quanto à origem de Satanás, temos que destacar o seguinte. Em primeiro lugar, nós já falamos na aula dos anjos eleitos que eles são seres criados, e já destacamos que foram criados em harmonia e perfeição. Em Jó, no capítulo 38, no verso 4, o Senhor pergunta: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. E na sequência do mesmo raciocínio, no verso 7, ele diz: quando as estrelas d'alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Então Deus está falando não apenas de que há alegria, júbilo no céu, mas ele fala: as estrelas d'alva juntas alegremente cantavam. Né? Então os anjos precedem a existência humana, eles também foram criados, e desde o início da criação sempre houve harmonia, perfeição. Mas
Apocalipse capítulo 12 nos informa nos versículos 3 e 4 e depois nos versos 7 a 9 algo importante, que houve uma rebelião nos céus, isso gerou guerra nos céus e a Bíblia mostra a queda não apenas de Satanás, mas de 1/3 dos seus anjos. Então o texto diz assim: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Vou pular agora para os versos 7 a 9, do mesmo capítulo 12. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, agora uma referência ao livro de Gênesis, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, quando a Bíblia fala da queda de Satanás, nunca fala apenas dele sozinho, como um indivíduo enquanto anjo caindo, mas fala dele e dos seus anjos, guerra contra ele e os seus anjos, ele sendo atirado para a terra juntamente com os seus anjos. E quando você estuda sobre os anjos na Bíblia, você vai perceber que a alegoria das estrelas é muito usada, o que nos faz entender que quando a Bíblia relaciona com essa figura alegórica de um dragão, cuja cauda arrasta a 1/3 parte das estrelas do céu, o entendimento comum entre os comentaristas, salvo raríssimas exceções, é de que se entenda que, de alguma forma, ele teve influência sobre 1/3 dos anjos. Agora, quando falamos sobre a queda de Satanás, nós temos textos como a declaração do Senhor Jesus, nós temos uma afirmação de Paulo na carta a Timóteo, quando ele fala do pecado de Satanás, da condenação de Satanás, mas antes de chegar lá, nós temos 2 textos no Antigo Testamento que sinalizam essa queda. Um deles é uma profecia de Ezequiel, no capítulo 28, nós vamos ler dos versos 11 a 17 de Ezequiel. A outra está em Isaías, no capítulo 14, nós vamos ler dos versículos 4 a 6. Quando você lê a profecia do livro de Isaías, você percebe que Deus o manda falar contra o rei de Babilônia. E quando você lê o livro de Ezequiel, você percebe que a profecia é dirigida contra o príncipe ou rei de Tiro. Mas nós temos o que chamamos, na teologia, da lei ou das profecias de dupla referência. Muitas vezes você percebe que Deus está falando literalmente como estava com o rei de Tiro e com o rei de Babilônia. Mas há detalhes que são inseridos nessa palavra, nessa mensagem de Deus, que de forma alguma cabe, por exemplo, para o rei de Tiro ou para o rei de Babilônia. Então, por exemplo, em Ezequiel 28, Deus o chama de querubim da guarda, O Senhor usa a expressão não só de que ele era um querubim da guarda ungido, mas ele diz assim: você estava no Éden, jardim de Deus. É lógico que o rei de Tiro nunca esteve lá. Portanto, Deus não está apenas falando com o rei de Tiro, mas além de falar com ele, também há uma dupla aplicação, e é aqui que nós entendemos que aquilo que Deus está falando não cabe ao rei de Tiro, somente a Satanás. Então vamos ler o texto. Ezequiel 28, de 11 a 17, diz: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Aliás, essa própria ideia aqui, modelo de perfeição, perfeito em formosura, já nos mostra que Deus não está mais falando de um homem. Verso 13, você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Então aqui nós temos menção da criação, e a criação era no estado de perfeição. Você era um querubim da guarda que foi ungido, eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu profanei e lancei fora do monte de Deus, lugar onde o rei de Tiro nunca esteve. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso
por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu lancei por terra, eu coloquei diante dos reis, para que o contemplem. Então, a partir dessa declaração, nós temos algumas características que não podem ser ignoradas. No verso 12, criado em perfeição, cheio de sabedoria. No verso 14, querubim ungido, né, da guarda. Essa expressão significa literalmente quem conduz. A tradução aqui da guarda, isso é um comentário interessante. O verso 15 diz que houve um dia em que o pecado entrou. O verso 16 diz que o pecado mudou a própria natureza de Satanás, né? A Bíblia diz que a sabedoria dele se corrompeu. Diz que ele foi lançado fora do monte de Deus, ainda o verso 16. E o verso 17 destaca que a soberba foi o pecado principal, né? E também fala agora dessa sabedoria corrompida. Não só que o interior se encheu de violência, mas a sabedoria se corrompeu. Agora vamos ler Isaías capítulo 14, dos versos 4 a 16. Você proferirá essa sátira contra o rei da Babilônia. Como cessou o opressor, como acabou a tirania. O Senhor quebrou o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores que feriam os povos com furor. Com golpes incessantes e com ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. Agora toda a terra descansa e está sossegada. Todos dão gritos de alegria. Até os ciprestes se alegram por causa de você e os cedros do Líbano exclamam: desde que você caiu, ninguém mais vem para nos cortar. Lá embaixo, o mundo dos mortos se agita por causa de você para sair ao seu encontro quando você chegar. Por sua causa, ele despertará as sombras de todos os príncipes da terra e faz levantar dos seus tronos todos os reis das nações. Todos esses começam a falar, se dirigem a você dizendo: então, também você enfraqueceu como nós? E você se tornou como um de nós? A sua soberba, de novo a ênfase na soberba, foi jogada no abismo junto com o som das suas harpas. A sua cama é de larvas e os vermes são a sua coberta. Veja como você caiu, ó estrela da manhã, filho da alva. Então aqui a expressão estrela da manhã, ela também merece nossa atenção. Veja como você caiu do céu, não apenas de um lugar qualquer. Ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, traduzindo dos demais anjos. E me assentarei no monte da congregação nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que virem você olharão atentamente e perguntarão: é este o homem que fazia a terra tremer e que abalava os reinos? Então nós sabemos que Satanás tem hoje domínio sobre os povos. Em Lucas 4,6, na tentação no deserto, ele diz: tudo isso te darei, mostrando os reinos, as glórias do mundo, se prostrado me adorares. Mas a Bíblia diz que isso tudo lhe será tirado. Né? E o Senhor Jesus não precisava se prostrar diante dele para receber nada disso. Ele sabia que venceria Satanás, Satanás se prostraria, vencia diante do Senhor e tudo isso lhe seria tomado. Alguns estudiosos acreditam que a expressão quem conduz, traduzida muitas vezes apenas como querubim da guarda lá de Ezequiel, né, está ligada a esta, ao som dos teus alaúdes ou das tuas harpas, referindo-se a uma suposta posição de dirigente de louvor que Satanás tem ocupado nos céus. Falando agora do verso 11, né, de Isaías 14. Eu prefiro olhar para isso, né, e deixar apenas no terreno da especulação do que no da doutrina, mas, honestamente falando, acredito que é material para que se pense, ainda que não tenhamos material suficiente para chegar a todas as conclusões. Nos versos 13 e 14, nós vemos a confirmação do pecado da soberba como sendo responsável pela queda. Né? O verso 11 já menciona a soberba. Né? No 13, subirei, exaltarei meu trono acima das estrelas. Depois, no próprio verso 14, serei semelhante ao Altíssimo. Tudo isso aponta numa direção. E o juízo estabelecido: serás levado ao mais profundo do abismo, do verso 15. Né? Nós reconhecemos, inclusive, que Satanás sabe disso. Apocalipse 12:12 diz que quando ele é lançado à terra, ele é lançado cheio de fúria, de cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo, no capítulo 3, e ele está dando, né, orientações específicas a respeito daquele
que almeja o episcopado, ele diz nos versos 6 e 7 de 1 Timóteo 3, não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então vamos lá. Quando ele diz que esse candidato ao episcopado não pode ser novo na fé, isso significa que tenha que passar por processos que conduzem à maturidade. Ele termina dizendo assim, para que ele não se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Jesus fala de Satanás caindo do céu, mas não menciona o pecado, né, específico que o condenou como sendo a soberba. Né? O único lugar, o único material bíblico das Escrituras no qual Paulo pode ter se apoiado segue sendo Ezequiel 28 e Isaías 14, para que a gente entenda que esse pecado, de fato, foi o pecado da soberba. Em relação à natureza de Satanás, como todos os anjos, ainda que ele seja um anjo caído, né, na condição em que foi criado inicialmente, como todos os anjos, é, como vimos nas aulas anteriores, superior aos homens, ele é um espírito, ele é imortal, ele é assexuado, ele é uma pessoa, uma personalidade. Muitos ensinos tentam levar as pessoas a acreditarem que Satanás é um ser impessoal, apenas uma influência maléfica, mas no ensino bíblico ele é apresentado como um ente pessoal, uma pessoa, uma personalidade. E as provas da sua personalidade são aquelas que já apresentamos quando falamos dos anjos: vontade, emoções e razão, que nós podemos chamar do tripé no qual se apoia, né, a personalidade, poder de decisão e de escolha, né, sentimentos e a capacidade mental, intelectual e de raciocínio combinadas. Então, quando falamos da vontade, evidente que Satanás exercitou vontade ao dizer, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, né? Colocarei o meu trono, eu serei semelhante ao Altíssimo. E na tentação de Jesus no deserto, lá em Mateus 4, 8 e 9, ele expressou o seu desejo de ser adorado. Ou seja, toda aquela atenção, reconhecimento, glória, né, que ele não conseguiu nos céus, ele segue sedento e desejoso dela, e ele, portanto, é dotado dessa característica da vontade. A Bíblia mostra que Satanás também tem sentimentos, né? Obviamente apontam sentimentos ruins, mas são parte das emoções. Além da menção da soberba, né, o próprio pecado da queda, citado em 1 Timóteo 3,6, Apocalipse 12:12 fala de uma ira, de um furor dentro dele. E também podemos destacar razão. Né? Em Ezequiel 28:17, a Bíblia diz que a sabedoria de Satanás se corrompeu. Não significa que ele perdeu a sua sagacidade, sua capacidade de ser sábio, mas agora ela corrompida é dirigida para o mal. Vimos também em 2 Coríntios 2:11 que Paulo fala das maquinações, dos ardis de Satanás, que são os seus planos. Portanto, ele é inteligente, faz planos e ainda demonstra seu raciocínio também por meio de diálogos. Ele é chamado em Apocalipse 12 de antiga serpente. Então a conversa narrada em Gênesis 3, de 1 a 7, da serpente com a Eva, é atribuída a Satanás. E todo diálogo, toda a argumentação apresentada mostra o poder de razão. Em Jó, no capítulo 1, dos versos 6 a 12, nós vemos uma articulação de conversa do próprio Satanás com Deus, tentando acusar Jó e achar um motivo para que pudesse destruí-lo. E com o próprio Jesus no deserto. Em Mateus 4, de 1 a 11, nós vemos toda uma articulação de conversa que mostra poder de raciocínio, intelecto e razão. Agora, quando falamos a respeito do caráter, né, e das obras, eu volto a destacar algo. Em Ezequiel 28:16, nós vimos que seu interior se encheu de violência, ou seja, o íntimo de Satanás se corrompeu, não apenas sua sabedoria, toda a sua natureza se corrompeu com a entrada do pecado. Aliás, quando falamos a respeito da entrada do pecado, não dá para ignorar outro comentário que o próprio Jesus faz envolvendo o diabo. Em João 8,44, o próprio Jesus diz, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos, mas um texto que indica que ele tem vontade. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Né? É importante eu e você reconhecermos
que a palavra de Deus está falando a respeito, né, de Satanás como sendo mentiroso, como sendo o pai da mentira. Ele é chamado de homicida, de alguém que não se firmou na verdade. Isso significa que ele foi criado para andar na verdade, mas em algum momento abriu mão dela, né? Ele é o primeiro a pecar e a promover pecado. Então, quando a gente olha para essa própria declaração de Jesus, fica evidente que Satanás não apenas pecou, não apenas corrompeu, não apenas se distanciou, mas segue desejoso de tudo aquilo, né, que tem essa inclinação. Então, quando olhamos para as Escrituras, nós percebemos vários indícios de que, de fato, sua natureza, portanto, seu caráter e, consequentemente, suas obras também se corromperam. E há vários títulos nas Escrituras que, por si, identificam tanto o caráter quanto as obras de Satanás. Né? Em Apocalipse 12, nos versículos 3 e 4, quando vemos a rebelião no céu, né, reconhecemos que ele é rebelde, o que é o oposto da obediência. Em Apocalipse, no capítulo 13, quando a Bíblia vai falar a respeito de uma besta a quem Satanás dá o seu poder, a Bíblia fala de uma boca que profere blasfêmias. Então ele não só não mais adora a Deus, como ainda por cima é blasfemo. Inevitavelmente, chegará um momento onde, mesmo sem querer, ele terá que se curvar diante do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, e reconhecer que só Jesus é Senhor. Mas a irreverência se instalou na sua natureza. Né? Podemos olhar para ele e reconhecê-lo como profano, que é o oposto de santo. Né? Aliás, essa expressão é usada em Ezequiel 28:16, que ele foi lançado fora do monte de Deus, profanado. Ou seja, a santidade ela foi, né, perdida, comprometida naquele tempo, e juntamente com o pecado, a natureza profana entra. É por isso que ele é chamado de pai daqueles que vivem pecando, porque o pecado começa com ele. Né? Em 1 de João, no capítulo 3, nós lemos no versículo 8 a seguinte declaração: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então é interessante que a Bíblia não fala apenas que ele pecou como sendo um único ato, mas que desde então ele segue pecando porque deu vazão à sua natureza pecaminosa. Além de profano, ele também recebe na Escritura o título de mentiroso. Lemos agora há pouco, João capítulo 8, verso 44, e Jesus o chamou não só de mentiroso, mas também do pai da mentira. Normalmente nós vemos Satanás trabalhando na contramão da verdade de Deus. A tentativa contra Eva é de distorcer a verdade. A Bíblia diz que ele trabalha com engano, né? E ele opera no reino e na esfera da mentira. Jesus também usa a expressão que ele é homicida. Né? Embora ele não tenha derramado o sangue de uma pessoa, a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 5, no verso 12, que por meio do pecado, né, entrou no mundo a morte, e a morte passou a todos os homens. Como promotor do pecado, ele é chamado de homicida, mas também no seu intento contínuo de destruir os homens e os levar consigo ao que Apocalipse 20, nos versículos 10 e depois o 15, chamam de a segunda morte, que é ser lançado no inferno, no lago de fogo. Né? Isso, combinado, acredito que podemos dizer, justifica o título de homicida que é dado a ele. Em João, no capítulo 10, no verso 10, Jesus diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, quando Jesus fala do que ele veio fazer e comunicar vida, e ele está falando de algo espiritual, é evidente quando ele fala de um ladrão que veio roubar, matar e destruir, ele também está falando em alegoria de algo que é espiritual. Aliás, em outros textos da Bíblia, nós percebemos que nós somos chamados justamente a esse tipo de vigilância. Né? Então, em Apocalipse, por exemplo, no capítulo 3 e no verso 11, Jesus diz, venho sem demora. Né? Conserva o que tens, para que ninguém tome ou para que ninguém roube a sua coroa. Ele está dizendo, a coroa é sua, não deixa ninguém pegar. E, obviamente, Satanás quer nos roubar e nos privar da nossa recompensa. Além de ladrão, ele também é chamado de destruidor. Além da frase de Jesus em João 10:10, de que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, nós não podemos ignorar, por outro lado, né, a afirmação que encontramos no livro do Apocalipse,
Capítulo 9, no verso 11, fala de um exército maligno, né, saindo do abismo, uma descrição alegórica de demônios é apresentada, e depois no 11 diz assim: e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Qual é o significado, né, desses nomes apresentados? Tanto Abaddon, né, no hebraico significa destruição, ruína, como a expressão Apolion no grego, né, ela também está relacionada com destruidor. Então, esse é um título atribuído a Satanás que reflete seu caráter, que reflete as suas obras. Ele também é chamado de causador de males, ou seja, maligno. Ele não apenas carrega o mal em si, mas é o promotor de males. Por isso, o título maligno. Em Mateus 13, 19, Jesus fala que o maligno, na parábola do semeador, veio colocar um outro tipo de semente no campo. Em 1 de João, no capítulo 5 e no verso 18, no finalzinho da epístola, o apóstolo nos faz, né, uma declaração, e ele menciona Satanás quando diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Embora ele vai destacar aqui a proteção que temos, Satanás é chamado de maligno. Ele também é chamado de opositor, né? Aliás, a expressão Satanás, né, que ela é uma palavra do hebraico Satã, usada algumas vezes no Novo Testamento como uma citação de algo que vem de outra língua, mas muitas vezes apresentado também como diábolo ou diabolos. Ambas, né, seja a expressão Satã no hebraico ou diabo no grego, significa adversário, significa opositor. Ela aparece mais de 50 vezes na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Esse nome revela o seu propósito de sempre se opor aos planos de Deus e também, né, aos homens e mulheres a quem Deus ama e tem chamado para o seu reino. Nós vimos uma menção em Isaías 14, referindo-se a ele como um tirano. Satanás está no governo desse mundo, desde que o homem lhe deu, a autoridade foi recebida de Deus. O diabo diz isso em Lucas 4,6, dar-te-ei as glórias e os reinos desse mundo, porque me foi entregue, eu dou a quem quiser. Entregue por quem? Não foi Deus que colocou esse governo na mão do diabo, Deus deu ao homem. O homem, quando peca, se sujeita e acaba entregando isso nas mãos de Satanás. Por isso, em João 12:31, ele é chamado de o príncipe desse mundo. Em 2 Coríntios 4:4, ele é chamado de o Deus desse mundo. Em Lucas 11:15-18, é chamado de príncipe dos demônios. E em Efésios 2:2, de príncipe das potestades do ar. Ele tem o seu reinado, ele tem o seu domínio, que é exercido com tirania. Já vimos que a origem do seu pecado foi a soberba, então dos títulos que recebe é soberbo, como vimos já várias menções bíblicas, mas quero lembrar de 1 Timóteo 3:6. Ele também é chamado de tentador, né? Porque quer levar todos os homens ao pecado. Em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3 e no verso 5, ele diz assim: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Né? Isso não significa que a tentação seja meramente diabólica ou sobrenatural. Tiago, capítulo 1, nos mostra que cada um é tentado quando atraído e enganado pelo próprio desejo, mas que o diabo é o promotor dessa, né, incitação ao desejo indiscutível. Ele também é chamado em Apocalipse 20:10 de enganador, assim como em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, né, Paulo diz: eu temo que, como Eva foi enganada, vocês também o sejam. Ele, além de enganador, é também chamado de acusador, que é um dos significados do seu nome. Em Apocalipse 12:10, nós lemos: foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. Em Jó, no capítulo 1, de 9 a 11, nós vemos, né, que Satanás se posiciona diante de Deus para tentar acusar Jó. Agora, se existe um acusador, não podemos negar, em contrapartida, que 1 de João 2, os versos 1 e 2, nos fala a respeito de um advogado diante do Pai que nos defende de todo o ataque do acusador. Bom, todas essas declarações e relações de títulos nos ajudam a entender a origem, a queda de Satanás. Posteriormente, falaremos a respeito do destino de Satanás e o seu julgamento, mas com isso a gente consegue ter aquela noção, um panorama, né, de quem é Satanás, de como ele trabalha, não no sentido de valorizar quem ele se tornou, mas justamente no sentido de se precaver, e como a própria Bíblia diz,
de não dar lugar para ele.